mas fiquei refletindo. E aquela mensagem me acompanhou por toda a vida. Por que que a gente tem que estar atrás? Se a mulher é grande, por que que ela tem que estar atrás? Por que que ela tem que estar nos bastidores? Tem alguma coisa errada. E foram essas curiosidades que começaram a despertar, a fazer despertar esses pensamentos de empoderamento feminino, de podermos fazer mais, de injustiça, tão grande quanto era a minha revolta ao ler, ter aulas de gramática e ver que quando tinha um homem prevalecia sobre as mulheres. Se fossem 30 meninas e um menino, usávamos eles, o pronome eles, todos os substantivos eram masculinizados. Mas por quê? Esses questionamentos fizeram parte dessa evolução desse pensamento. E hoje estamos aqui, discutindo a ocupação dos espaços de poder pela mulher. Bom, nesses desafios que nos são impostos na atualidade, diante dessa crise da pandemia, cada vez mais a gente vem descobrindo a importância do papel da mulher. Podendo conviver em casa e trabalhar em casa, junto com o marido, junto com os filhos, a gente descobre como a mulher é cada vez mais importante e como o papel que nós exercemos é determinante dentro das organizações. E nesse momento eu falo não só da família, mas de todas as organizações. Podemos expandir a nossa atuação nesse papel que já tivemos diversos relatos na tarde de hoje, de mulheres que fazem as tarefas online dos filhos, acompanham as aulas à distância dos filhos, mulheres que vira e mexe, aparecem com seus filhinhos aqui nessa tela, como eu tenho visto tantas crianças lindas, caixinhos dourados do filhinho da Ana Betina, os filhinhos da Dani, que fizeram macacadas agora há pouco aqui na nossa telinha aqui. As minhas também já passaram por aqui, todas já deram aqui um tchauzinho. Mas é nesse momento que a gente vê como surge a força feminina. E é essa maestria que nós temos em desempenhar o papel dentro das nossas casas que precisa ser cada vez mais expandida para que nós possamos levar a todas as esferas, a todas as instituições. Nós tivemos aqui a fala do Dr. Fabrício Castro, o nosso muito digno presidente da OAB Bahia, quando ele falou que houve realmente uma certa resistência quando da formação da chapa, porque para colocar mulher na chapa, era preciso que os homens cedessem espaço. Era preciso retirar, excluir os homens. Esse é um pensamento comum. Esse é um pensamento comum porque, tradicionalmente, historicamente, esses homens se acostumaram a ocupar esses espaços e pensam que esses espaços são por uma concessão divina deles mesmos. E quando nós pretendemos ocupar esses espaços, fica essa impressão de que eles estão sendo excluídos. E, às vezes, é muito mais fácil um homem ceder espaço para outro homem do que ceder espaço para uma mulher. É preciso que nossa luta diária seja para desconstruir esse pensamento. Esses espaços são legitimamente nossos. Tantos outros presidentes falaram aqui também. E eu me refiro à fala dos presidentes porque eu busco captar nas colocações deles aquilo que vai além do diálogo, aquilo que vai além do discurso. E são as ações que realmente demonstram como estamos evoluindo na ocupação desses espaços por mulheres que estão prontas para ocupar qualquer espaço que lhes seja destinado. Nós estamos aqui prontas, capazes, capacitadas, estudiosas, antenadas, dispostas, com as mangas arregaçadas para realizar qualquer atividade que nos seja apresentada. E muitas vezes, quando nós temos essa concessão para ocupar esse espaço de poder, querem nos destinar apenas espaços executivos, né? Ela é boa para executar, é boa para organizar. Não, nós somos boas para pensar. Nós somos ótimas para coordenar. Nós somos excelentes para desenvolver. Nós somos maravilhosas para liderar. Estamos prontas para ocupar qualquer espaço que nos seja destinado. E não é outra a intenção de todos esses movimentos
que crescem, que se expandem por todo o país em busca da legitimação da ocupação dos espaços de poder pela mulher. Temos visto crescendo, na atual, por exemplo, na atual gestão, nós temos um número gratificante de vice-presidentes, né, em sua quase totalidade mulheres, mas precisamos trabalhar para que na próxima gestão nós tenhamos um número expressivo também de presidentes, porque cada uma dessas vice-presidentes, dessas conselheiras federais, dessas conselheiras seccionais que estão dando o seu suor, dando o seu sangue para desenvolver o trabalho dentro do sistema OAB, elas também estão prontas para ser presidentes. Elas também estão prontas para ser titulares, elas também estão prontas para ocupar a diretoria do Conselho Federal. Estamos prontas para o que der e vier. Já nascemos prontas, como diz a minha amiga Dalva, presidente da Comissão da Mulher Advogada. Não fomos forjadas, nascemos prontas. Estamos apenas fazendo revelar as nossas aptidões, as nossas necessidades, as nossas ânsias, as nossas ansiedades por ocupar e por exercer o poder. É preciso que exista realmente uma abertura gradual e legítima, como muitos colegas falaram. Eu lembro bem que o Dr. Paulo Maia, né, o presidente aí da OAB Paraíba, ele falou, insistiu nessa questão da abertura gradual e legítima. É muito bom ouvir falar nisso, mas nós estamos aqui, amigas, para fazer com que essa abertura não seja gradual. Vamos romper essas barreiras. Quem disse que precisamos conquistar espaço gradualmente? De forma alguma. Precisamos exercer aquilo que nos é permitido, aquilo a que nós estamos prontas para exercer, de acordo com a nossa competência, de acordo com a nossa dedicação e de acordo com tudo aquilo que podemos e estamos aptas a realizar. Dentro desse contexto, nós aqui, iniciando através de uma ideia da OAB Piauí, criamos o Observatório de Candidaturas Femininas, justamente para dar um suporte, vislumbrando que nós, mulheres, não sejamos usadas apenas como laranjas. Nós tivemos grandes problemas nas eleições passadas, inclusive nós já tivemos um grupo, uma mesa tratando sobre mulheres na política aqui, mas é interessante frisarmos que também na política devemos ocupar esses espaços. Nós temos aqui como telespectadora a advogada Fátima Caetano, que foi uma dessas mulheres prejudicadas pela utilização indevida das candidaturas femininas. Um caso que ficou muito simbolicamente conhecido em todo o país e que teve como palco uma cidade aqui dentro do estado do Piauí. E nós estamos prontas para ocupar esses espaços. E assim como nós temos o Observatório de Candidaturas Femininas, que já se espalhou para todo o país, diversas seccionais, diversos estados já abraçaram essa ideia, é preciso que nós também estejamos observando a ocupação dos espaços de poder pela mulher em todas as esferas, seja nas empresas, seja nas nossas escolas, nas escolas dos nossos filhos, nas sociedades, nas associações de bairro, nas associações de moradores, nas secretarias do nosso estado, em qualquer espaço de poder. Nós que temos a permissão de ter essa iluminação, de ter acesso a esses diálogos, a essa compreensão, nós temos que cumprir a nossa missão. Nós temos que fazer valer todo o sacrifício daquelas mulheres que vieram antes de nós, aquelas que precisaram se enrudecer, que precisaram travar batalhas bem duras, muitas vezes, como eu gosto de falar, né, Dalva, você é minha testemunha, que precisaram ser queimadas nas fábricas da Europa, que nós possamos honrar a luta delas, mas que nós possamos também traçar um caminho, abrir ruelas para que aquelas mulheres que vêm depois de nós tenham um caminho mais sereno, um caminho mais seguro em direção à ocupação dos espaços de poder. É missão nossa, amigas, de cada uma de nós, estar vigilante, estar observando, atenta, para que mulheres possam exercer e possam ocupar os espaços de poder. E vamos juntas.
vamos juntas, porque não precisa ser gradual. E é preciso que nas próximas gestões, e quando falo isso, falo porque estamos tratando desse assunto dentro do sistema OAB, é preciso que nós tenhamos lindas e maravilhosas mulheres ocupando os mais altos cargos de poder dentro do Conselho Federal, dentro das seccionais, porque nós estamos prontas. Já nascemos assim, não é minha mega vice Aline Patrício, é a mega sensacional. Nossa, não é pronta. Já nascemos prontas. Eu vi nessa tarde mulheres maravilhosas, prontas para exercer esse poder. E juntas, conscientes, estaremos exercendo o poder naquilo que nos é pertinente, mas também atentas para possibilitar que outras mulheres exerçam o poder em outras esferas. Desde as esferas mais simples até as esferas mais complexas e completas do poder. Essa era a minha pequena contribuição. Eu quero agradecer às idealizadoras desse evento maravilhoso, agradecer a todas as seccionais que estão participando desse momento único, desse momento maravilhoso. Estaremos cada vez mais unidas, cada vez mais fortes, porque nós temos uma missão a cumprir. Nós temos o dever de deixar um legado para aquelas mulheres que virão depois de nós. Nós estamos aqui para brigar, disputar, romper barreiras, mas daqui a pouco virão as nossas filhas, as nossas netas e as nossas bisnetas que poderão exercer o poder, ocupar os espaços de poder com mais tranquilidade, igualdade e legitimidade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Hélida, pelas suas palavras, parabéns. A doutora Aline quer dar uma palavrinha, 30 segundos, doutora. 30 segundos, porque a gente tem que ouvir o maravilhoso painel da minha amiga Vice Rossana, lá no Rio Grande do Norte, as meninas do Rio Grande do Norte, é porque eu não posso deixar de citar mulheres. Olha, depois então, eu quero finalizar com uma frase da Rosiane Barr, que foi a primeira mulher a conseguir ser âncora de um talk show americano, que era um cargo privativo de homens. Depois nós tivemos outras icônicas, Oprah, Ellen, mas ela foi a primeira. E aí ela disse, uma coisa que as mulheres têm de aprender é que ninguém te dá o poder de bandeja, você tem de agarrar. Vamos lá, meninas, a revolução continua. Com você, Fabiana. Agora... para a última mesa, não é isso? A mesa 8 do Rio Grande, na verdade, a mesa 9 agora, do Rio Grande do Norte, com atento o tema, os desafios da advocacia corporativa para a mulher advogada. Quem vai mediar é a Marcela Vasconcelos, está aí? Marcela, a palavra é sua. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade do Rio Grande do Norte estar aqui, né, com grandes mulheres, como a doutora Rossana, e doutora Poliana, e todas vocês pela contribuição de uma tarde tão nobre, né, tão enriquecedora. E aí eu vou fazer só uma pincelada no breve currículo das nossas palestrantes. Doutora Poliana é gerente jurídica, professora com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e pós-graduação em Petrais. Doutora Rossana Dali é vice-presidente da OAB do Rio Grande do Norte, sócia do escritório Neves de Rosso e Fonseca Advogados, mestranda em Direito pela Universidade do País Vasco e advogada aqui no Rio Grande do Norte, como o doutor Aldo disse no início, muito conhecida nos fóruns, e elas dominam essa matéria, essa temática aqui, já que são da advocacia. E com elas pode começar a doutora Poliana, que está um pouco atrasada para outra reunião, e em seguida a doutora Rossana. Muito obrigada e um abraço. Boa noite, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite de vocês, Marcela e Rossana, duas grandes mulheres aqui do Rio Grande do Norte, da nossa advocacia. E aí o nosso desafio é, depois de tantas mulheres que falaram de muitas coisas bacanas, falar um pouco sobre o desafio corporativo, né? Eu sou executiva jurídico, trabalho já há alguns anos em mundo corporativo
E assim como todos vocês, eu tinha uma grande dificuldade, e logo no início foi uma dificuldade assim bem latente, porque o mundo corporativo é um mundo masculino, né? Então, eu me recordo que na minha primeira reunião tinham 8 homens. Quando eu abri a porta, chegou eu, a única mulher. Então, isso é um peso bem grande para nós mulheres, e confesso que a gente ainda vivia num mundo bem machista. Isso vem evoluindo ao decorrer do tempo, e isso é bom para nós. Mas eu acho que dessa lição eu tirei... Eu sempre usava assim, eu tenho 3 Cs na vida, né? Eu tinha que ter confiança, tinha que ter credibilidade e tinha que ter uma boa comunicação, e isso me ajudou muito, assim, enquanto mulher no mundo corporativo, porque nós temos as dificuldades usuais, né, do nosso dia a dia. Então isso trouxe para mim uma bagagem boa, e hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade assim no mundo que eu vivo hoje do corporativo, exatamente porque a gente vai construindo essa credibilidade, essa confiança, e isso se dá com a nossa inteligência emocional, isso se dá com o nosso estudo, nós somos técnicas. Isso se dá também porque, ao longo do tempo, nós temos que ter vários papéis. Eu sou mãe de 2 filhinhos, sou professora, sou orientadora de monografia de vários alunos, então todo semestre é uma correria. Então, acho que esse monte de papel que a gente é obrigado a ter no dia a dia nos traz uma coisa boa. Nós somos plurais, nós somos versáteis, nós temos uma criatividade que quase nenhum outro profissional tem no dia a dia, e eu vejo isso não só na minha equipe, mas nas outras equipes que também têm mulheres em liderança, ou não só em liderança. Então, o recado que eu gostaria muito de passar aqui hoje para vocês é que o mundo corporativo é um mundo árduo. Infelizmente, no mundo, nós só temos 29% de mulheres em lideranças corporativas. No Brasil, esse número caiu bastante de 2018 para 2019, mas a gente tem que continuar sendo perseverante nos nossos espaços, porque eu acredito muito na liderança feminina. Eu acho que a gente tem uma cautela, uma sensibilidade que os homens, infelizmente ou felizmente, não possuem. E acho que uma das dificuldades também do nosso dia a dia é liderar os homens, né? Eu tenho na minha equipe homens, embora a maioria sejam mulheres, mas eu tenho homens na minha equipe, e esses homens, querendo ou não, ainda têm um papel machista do dia a dia. Então eu acho que também a liderança feminina, ela tem esse controle, ela tem essa aptidão, ela vai conseguindo ajustar, ela vai conseguindo dobrar, e isso é muito importante assim para nós mulheres que estamos em papel de liderança, como eu vi que muitas aqui estão. Então, um pouco do meu recado era que a gente use no nosso dia a dia esses 3 Cs que eu aplico no meu dia a dia, que é confiança, credibilidade e comunicação. Isso torna a gente bem assertiva e traz a gente para um patamar igual. Só um parênteses só para finalizar, porque eu sei que vocês estão no tempo esgotado e eu também tenho uma reunião ainda daqui a pouco, mas só para finalizar, eu me recordo que logo no início, quando eu comecei a minha atividade de executiva jurídica, eu entrei numa reunião, obviamente a maioria são homens, e aí eu lembro que uma pessoa disse: deixa ela falar que ela é mulher. Ela primeiro porque é mulher. Atitude louvável, obrigada, mas ali na condição eu queria ser tratada como um executivo igual aos outros. E aí eu disse: gente, não, vamos seguir a pauta, porque aqui somos todos executivos e estamos aqui no mesmo patamar. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. Foi enriquecedor ouvir todas as palestras. Estou aqui desde o início, fazendo algumas coisas e ouvindo tudo. E queria agradecer de coração, e espero que a gente tenha a oportunidade de estar pessoalmente, para a gente poder se conhecer e trocar várias figurinhas, porque aqui eu me interessei por várias figurinhas aqui que foram trocadas. E é isso. Muito obrigada, doutora Poliana, pela contribuição tão enriquecedora. Esses 3 Cs, eu até anotei aqui, adorei a dica.
vou levar. Eu sei que no horário de todo mundo está apertado e você tem uma reunião, mas isso já tornou a nossa tarde muito enriquecedora. Muito obrigada pela sua participação. E agora a gente vai falar com a doutora Rossana, nossa vice-presidente aqui e tão conhecida nos nossos tribunais. Boa noite, gente. Eu quero dizer a vocês que a minha função hoje é... Eu já começo em desvantagem, porque imagine você falar depois de tantas palestras maravilhosas como as que nós tivemos hoje, em todos os aspectos. Então, ontem eu participei de um webinar em que um dos palestrantes contou uma história que ele disse que conhecia muito um compositor chamado Michael Sullivan, que não deve ser do tempo de vocês, que ele fazia muita parceria com o Tim Maia. E aí diz que um dia Tim Maia olhou para ele, ia cantar num programa e tal, e ele cantava depois de um outro cantor que ele mencionou, que eu não lembro agora quem é. E aí Tim Maia olhou para ele e disse: Michael, você é um burro. Aí Michael falou: mas por que, Tim Maia? Ele disse: como é que você vai cantar depois de fulano de tal canta tão bem, todo mundo vai achar o seu número péssimo. Então eu estou me sentindo mais ou menos como na história do Michael Sullivan agora, mas vamos lá. Infelizmente o tempo é pouco, mas eu vou tentar resumir aqui um pouco do que eu queria dizer. Quero agradecer a Daniela Borges, mandar um beijo para você, Daniela, agradecer as meninas do Piauí que organizaram essa palestra, mandar um beijo para as vice-presidentes aí, a Aline Patrício, que fala muito bem, é uma inspiração para mim. Vládia, querida, parabéns pelo evento lá em Fortaleza. Ingrid já não está mais aí. Ana Lúcia Aguiar ainda está aí. Maninha está aí, um beijo para você. E acho que meu querido presidente Aldo, acho que já não está mais aí, não. Mas aí eu acho que como o Paulo ainda deve estar por aí, vou mandar um abraço para ele. Acho que até Paulo, coitado, já saiu. Mas para falar sobre os desafios da mulher, da mulher advogada, no mundo corporativo, eu procurei analisar alguns números. Por exemplo, se você vai para as universidades, você vê que as mulheres elas são muito mais qualificadas do que os homens. Isso são pesquisas que você vê, enquanto, em termos gerais, as mulheres, normalmente 60% das mulheres concluem os cursos de universidade. E apenas 38% dos homens conseguem concluir os cursos de universidade. Mas aí, quando você sai, isso no geral, de todos os cursos, quando você vai para o curso de Direito, esse número não difere muito, né? Antigamente, mulheres com até 60 anos, eu vi uma pesquisa, normalmente as mulheres com até 60 anos, homens e mulheres, haviam mais advogados do que advogadas. Mas de uns tempos para cá, de uns 20 anos para cá, essa quantidade de mulheres aumentou muito. E apesar de ter aumentado muito e quase ter dobrado a quantidade de mulheres advogadas em relação à quantidade de homens, eu tive acesso a uma pesquisa feita por uma advogada paulista chamada Patrícia Tuma, e ela pesquisou os maiores escritórios de São Paulo, e ela percebeu que nesses escritórios, a base desses escritórios, 60% deles, das pessoas que trabalhavam nesses escritórios, ou que eram empregadas ou advogadas associadas, em torno de 60% eram mulheres, e apenas 40% eram homens, dos que estavam ali na base dessa pirâmide. No entanto, quando você chegava no topo da pirâmide, que você ia ver quem eram os sócios majoritários, os que ganhavam mais dinheiro dentro do escritório, ela viu que esse número variava de 10% a 30%. Então, era uma média de 20%. Ou seja, se fossem 10 sócios, apenas uma ou duas eram mulheres. Né? E aí a gente se pergunta, mas por que uma diferença tão grande? Se nós somos mais qualificadas, se nós, nas faculdades, nós somos grande maioria, por que no topo das empresas, ou dos escritórios, nós estamos em menor número, né? Existem pesquisas que dizem que apenas 3% dos CEOs no Brasil são mulheres, ou no mundo são mulheres. Mas por que essa diferença? E aí, quando eu fui convidada para fazer a palestra lá em Fortaleza, naquele evento maravilhoso, que saímos todas diferentes e bombadas de informações maravilhosas, eu resolvi fazer uma pesquisa eu mesma.
E nessa pesquisa que eu fiz, eu percebi que muitas das coisas que as mulheres assim reclamavam e viam-se insatisfeitas era a primeira coisa, não ser ouvida. Muitas mulheres achavam e percebiam que às vezes elas não conseguiam ser ouvidas, ou elas não eram recebidas com a mesma credibilidade dos homens. Em muitos casos, outro problema que as mulheres percebiam, que elas não ganhavam a mesma coisa que os homens que estavam ali na mesma função que elas desempenhavam. Haviam casos, naquelas entrevistas, de mulheres que assumiram funções de homens que ganhavam a mais do que ela, R$10.000 na mesma função. E uma dificuldade também que elas percebiam era muitas vezes de conciliar as atividades do trabalho com as obrigações de família. Aí eu fui ter acesso a outras pesquisas, essa pesquisa foi feita por mim. E aí eu fui atrás de pesquisas oficiais. E as pesquisas oficiais, por incrível que pareça, elas estavam muito associadas e muito parecidas com as questões que eu mesma levantei. Então, as mulheres nas pesquisas se sentiam, elas eram 1,7 mais propensas a não ser consideradas para uma oportunidade, porque ela era vista como não flexível ou com baixo comprometimento. Por quê? Porque ela tem, às vezes, dificuldade de conciliar a vida com o trabalho. E a gente diz assim, não vamos mais olhar para isso, não. Mas isso é uma realidade ainda, que a gente precisa trabalhar em casa. Porque nem sempre o homem, ele divide a responsabilidade da casa com a mulher. É a mulher quem tem que buscar o filho na escola, é a mulher quem tem que ensinar a tarefa, é a mulher quem tem que fazer uma série de coisas que, por vezes, os homens não ajudam em casa. A mulher, ela é quase 2 vezes mais propensa a receber uma remuneração menor do que os homens. Isso na pesquisa oficial, feita inclusive pelo LinkedIn. Muito parecida com a pesquisa que eu, Rossana, ali fiz nas minhas conversas individuais com algumas mulheres. É 1,5 vezes mais propensa a não ser considerada para uma posição ou para uma oportunidade por conta de diferenças no estilo de lideranças. E isso tem a ver com o quê? Quando eu faço a associação? Com o fato dela não ser considerada, as opiniões dela não serem consideradas e não ter a mesma, ser recebida com a mesma seriedade. E aí isso é um desafio. Não adianta a gente pensar só nos problemas. Esses são os problemas, mas qual é o nosso desafio? Como é que a gente faz para vencer isso? Vou tentar falar de maneira muito mais rápida, né? Eu acho que são 3 pontos, né? A primeira coisa, eu acho que a gente precisa ver as causas. Para você vencer um desafio, você seguir um caminho, isso é como terapia, você tem que ir atrás. Onde é que está a causa disso? Primeiro, certamente, que ainda há uma diferença muito grande de gênero entre líderes, né? Por que é que ainda há essa diferença? Depois, quais são os benefícios de se ter mais mulheres líderes no comando, se é isso que a gente quer, né? E qual o caminho para que essa diferença diminua e nós tenhamos mais igualdade? Então, quando a gente vai para as causas, por que ainda há uma diferença tão grande de gênero entre líderes? Primeira coisa que a gente vê decorre de uma construção sociocultural que envolve homens e mulheres. Se você vai na casa de qualquer família brasileira, você vai ver que o jantar, muitas vezes, embora os dois trabalhem, mas quem serve o jantar, muitas vezes, é a mulher, né? Quem tem as obrigações de casa é a mulher, mesmo quando os dois trabalham. Né? Falando de maneira muito rápida aqui, um outro fator, muitas vezes, é a ausência de sororidade. A gente fala muito em sororidade, às vezes eu fico até preocupada em falar isso, mas é uma coisa que a gente ainda precisa trabalhar mais e mais e mais entre nós, mulheres. E um outro fator é falta de confiança em si mesma. A mulher, muitas vezes, ela não confia nela mesma. Uma de nós aqui, numa das palestras, eu vi alguém dizer que na época da Constituinte, as mulheres iam lá, enquanto os homens diziam, eu exijo isso, a mulher ia lá e dizia, olhe, por favor, veja se você pode. Então, isso decorre da nossa falta de confiança ainda, que nós ainda temos diante dos homens, né? Claro que não são todas. E aí você pensa, ora, mas aí se a gente enfrenta ainda esse problema, quais os benefícios de você ter mais mulheres líderes no mundo? Porque para a gente conseguir convencer, né, até os próprios homens e nos convencer disso, é preciso a gente procurar entender quais são os benefícios da gente ter mais mulheres líderes no mundo corporativo. Então,
Primeira coisa, que é um corolário lógico que a gente pode perceber, nós vamos ter um mercado mais democrático, mais justo e mais igualitário na distribuição desses cargos entre gênero. Depois, a gente percebe uma sensibilidade muito maior, me desculpem os homens, mas a mulher ela tem essa percepção de detalhes. Eu poderia contar a vocês aqui alguns exemplos, mas tem um livro que eu até citei na palestra, um exemplo da executiva do Google, por exemplo, e do Facebook, que ela conta que ela estava grávida e ela chegou para trabalhar um dia e ela já com, como a gente chama aqui no Nordeste, o bucho pela boca. E ela rodou, chegou atrasada, não encontrou lugar para estacionar, foi estacionar lá longe. Aí ela disse que conta que lá ia ela para uma reunião cheia de computador, papel e tal. E no caminho ela foi pensando, meu Deus, por que eu nunca pensei em colocar uma vaga aqui perto para mulheres grávidas? Né? Então, quer dizer, são detalhes, isso há muitos anos atrás. Desde então, a empresa, o Facebook, já tinha vagas para mulheres ali perto. E depois disso, muitas outras empresas colocaram vagas para grávidas, depois para deficientes e idosos, né? A liderança feminina já tem pesquisas e os números mostram que as lideranças femininas ela tem muito maior lucratividade. Um exemplo disso, posso mencionar para vocês Luiz Helena Trajano, por exemplo, que é uma empresária que comanda uma das maiores redes do país. Muitas redes, enquanto ela cuidava da dela, muitas outras redes como a dela quebraram e hoje a dela é uma das redes que na bolsa tem o maior valor de mercado, né, que nós podemos ver. E às vezes falando sobre esses assuntos, eu até falava com o Dani outro dia, Dani, no meio de mulheres tão maravilhosas, né, que falam tanto sobre direitos humanos, sobre o direito das mulheres, e aí você vir falar sobre economia, sobre o mercado, né? E Dani me falou uma coisa muito legal. Ela disse, Rossana, um dos caminhos para que a mulher encontre a sua independência é através do seu trabalho, e é mesmo, e é através da economia, é através da sua independência financeira, porque você não conseguirá ser independente psicologicamente na sua vida se você não for independente financeiramente. Então, é importante você se preocupar com isso, e é importante que você não tenha vergonha de ser uma mulher que corre atrás dos seus sonhos, inclusive dos seus sonhos profissionais. E aí, qual o caminho para que essa diferença diminua e que nós tenhamos mais igualdade no topo das carreiras, principalmente no topo das carreiras jurídicas? É importante que você tenha uma vida pessoal equilibrada, que você consiga dividir suas tarefas e atividades domésticas em casa com seu marido, com seu companheiro. É muito importante. É importante que você se despida de velhos conceitos, é importante que você tenha mais coragem de se expor, coragem de falar, de dizer quando você não concordar com um determinado tema e que você não se acanhe de falar aquilo. Levante o braço e diga, eu não concordo, e justifique e diga por que você não concorda. Você vai se fazer respeitar. Além disso, você precisa fazer um bom networking, como nós estamos fazendo aqui agora, conversando entre nós. E um outro conselho que eu daria para as mulheres que querem crescer na carreira e se colocar e se posicionar é se engajar em grupos, né? Eu posso depois passar inúmeros grupos que eu poderia dizer para você. E na minha palestra anterior, eu citei várias mulheres que eu admiro, né? Que são mulheres admiráveis, mas hoje eu sinceramente gostaria de colocar aqui uma mulher que está aqui presente, chama-se Poliana, que por acaso, coincidentemente, é minha companheira hoje de palestra. Poliana é gerente jurídica da Coserne, uma empresa importante aqui no estado. É uma pessoa jovem, mas eu tenho oportunidade já de fazer alguns trabalhos com ela e tenho observado a forma como ela gerencia sua equipe com humanidade, equilíbrio, calma, razoabilidade e muita competência. Então, parabéns, viu, Poliana? Você sabe que eu já tenho essa admiração por você, grande. Quero dar um outro exemplo aqui, que chama-se Daniela Borges, uma pessoa que muito enobrece a advocacia, a mulher advogada, desde o dia em que ela foi fazer aquela sustentação oral no STF e que foi tratada daquela forma e ela conseguiu se colocar e se posicionar de uma maneira firme, mas elegante. Enquanto ela recebeu uma falta de educação, ela foi absolutamente educada, né? E continuou e não se
não se amedrontou e continuou fazendo a sustentação dela. Então, Dani, vai aqui minha homenagem para você. Parabéns por isso. Obrigada. Desculpem ter falado assim, correndo tanto, né? Mas eu queria dizer a vocês que eu sou norte rio-grandense, eu sou aqui do Rio Grande do Norte, e o Rio Grande do Norte é uma terra de mulheres que, historicamente, são mulheres independentes. Foi aqui no Rio Grande do Norte que nós tivemos o primeiro voto feminino, foi Celina Guimarães, uma moçoroense aqui de Mossoró. Foi aqui no Rio Grande do Norte que nós tivemos a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano, por acaso é minha conterrânea de Angicos. E é aqui no Rio Grande do Norte que nós temos uma grande escritora que chama-se Nísia Floresta, que Nísia Floresta, a época em que ela era escritora, ela não podia sequer usar o próprio nome, então ela teve que usar um outro nome, ela chamava-se, na verdade, Dionísia Gonçalves Pinto, mas ela precisou mudar o nome para ela poder escrever. Eu sempre que conto essa história, eu fico, sinceramente, toda arrepiada. Eu espero que vocês não tenham olhado para mim como Tim Maia olhou para Michael Sullivan e disse que ele era um burro. Eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho parecido com as grandes palestras que nós tivemos hoje. Um beijo a todas, obrigada pelas que ficaram até agora. Marcelinha, ela, amiga, eu sei que tu não gosta, mas musa, tu é linda, maravilhosa. Ô, mulher! Musa é Marcela, minha presidente, morta de linda. Um beijo a todas, obrigada pelo carinho por terem ficado até agora. Beijo. Obrigada. Marcela, você ainda quer fazer alguma consideração? Só agradecer mesmo a todas, né, que ficaram até agora. Muito obrigada, principalmente a doutora Rossana e a doutora Poliana, pelo pouquinho tempo, mas que contribuiu tanto. Eu acho que agora a OAB-RN vai lançar aí dois grandes nomes ainda maiores com relação às palestras aqui. Eu fiquei realmente muito satisfeita. Estou muito feliz. Obrigada, doutora Daniela Borges, obrigada, Dalva, obrigada a todas. E é isso, e a gente conta agora com a presença, se Deus quiser, física, depois da última palestra, né? Um beijo para todo mundo. Exato. Eu sei que o adiantado da hora já está bastante, né? Estou vendo que Fabiana voltou, disse que tem uma aula já já. Eu vou abrir só o microfone, Fabiana, para você fazer suas considerações, mas porque sei que você vai sair, mas quero dizer a todas que ainda somos em número de 53. Nós temos ainda a doutora Elaine de Alagoas, que no momento da mesa dela, ela não pôde apresentar o painel porque tinha um outro compromisso, né? Era uma aula, e ela ainda vai voltar para falar. Fabiana, com você. Dalva, eu só quero agradecer a todas, porque aqui agora só temos todas, por ter ficado até esse horário. Eu sei que é cansativo, eu tenho 2 filhas, hoje teve aula remota para as 2, teve o inglês, eu fiquei aqui firme e forte, mas não foi fácil. E eu sei que não é fácil as nossas vidas, não é fácil, mas é preciso continuar lutando. Eu disse lá aqui no chat, a luta é árdua, né? Nenhum homem vai sair do seu lugar e ceder gentilmente esse lugar para nós mulheres. Precisamos continuar sim essa luta. Esses eventos, ainda que não presenciais, mas os eventos virtuais, eu sinto tanto carinho, tanta vibração, parece que eu estou aí do lado de vocês. Então, eu vou precisar me ausentar. Minha aula já começou às 19 horas, eu sou professora universitária, meus alunos estão me esperando no Zoom, no outro computador. Eu preciso entrar. Eu já deixei o link lá, linkado, eles já entraram, mas eu preciso me despedir. Dizer, Dalva, você foi uma parceira maravilhosa. Quero agradecer a todas as presidentas das CMAs das 9, né, comigo, no caso 9, seccionais nordestinas. Cláudia Sobreiro, obrigada por você ter ficado até agora. Dani Borges, você é uma maravilhosa, você me representa e eu quero ver você em outro lugar nas próximas eleições. Um beijo para todas e é isso. Dalva, beijo, eu tenho que ir. Obrigada. Então, agora eu vou passar a palavra para Carol, que vai apresentar a Elaine de Alagoas. Boa noite a todas. Eu passo a palavra à grandiosa mestre socióloga Elaine Pimentel, que vai nos engrandecer com seu discurso e suas palavras sobre o feminismo. Elaine, por favor, e muito obrigada desde já por sua presença. Boa noite a todas.
Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite na pessoa da Carol Lee, também a Anne Caroline Lima, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Alagoas. Ele não está mais aqui, mas cumprimentar o nosso presidente, Nivaldo Barbosa. Eu vi no início, quando ele estava aqui, eu precisei me ausentar porque tive uma banca de mestrado agora, à tarde, e aí foi um choque de agendas, desses tempos que são tão estranhos, né? Que a gente sai de casa e corre tanto, né? Mas agradecer imensamente, parabenizar vocês pela iniciativa. Que tarde, eu termino a banca por volta de umas 4h30, eu voltei, fiquei aqui escutando quantas falas maravilhosas, quantas mulheres maravilhosas a nossa advocacia tem, a advocacia nordestina, né? Vocês ocupando os espaços, com consciência do papel de ocupar esses espaços. Então, realmente, eu estou muito feliz, muito grata por ter vivido esse momento aqui. Cumprimentar a doutora Dalva, né, e Fernandes, e a doutora Fabiana, que já saiu, né, enfim, todas as outras, né, que a Paula Lopes, nossa colega, que também está aqui. E vou, então, fazer um apanhado para encerrar do que é que eu vi e no contexto que eu estudo. Eu preciso falar do meu lugar de fala, né, de onde é que eu estou falando. No início da minha carreira, eu advoguei por pouco tempo, cerca de 1 ano, mas eu me encontrei mesmo na academia. Então, hoje eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas, sou pesquisadora da área criminal, pesquisa nas ciências criminais, venho investigando cárcere há muitos anos. As minhas pesquisas partem do pressuposto das epistemologias feministas, então eu trabalho com feminismo em diversas vertentes, e o próprio cárcere já é uma forma de violência estrutural contra as mulheres, porque envolve questões de gênero, raça, classe, e a gente analisa a força do patriarcado nos processos de encarceramento, na política de drogas e todos os impactos que isso tem. E, consequentemente, a gente está diante das violências contra as mulheres, dentre elas também a violência doméstica. Então, é um cenário muito amplo de atenção, de olhares sobre a condição feminina em diversos espaços. Me senti muito contemplada na fala de todas as que me antecederam, né, da importância da gente ocupar o espaço, dos desafios de ocupar um espaço de poder. Eu hoje sou diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, uma faculdade que tem 46 docentes, 40 são homens e 6 são mulheres, né? Então, imagine vocês que não é um cenário, né, muito favorável. Então, quando as colegas falaram dessa coisa, eu já não me recordo do nome, eu fiz várias anotações, mas uma das colegas falou sobre essa coisa de desenvolver atividades mais executivas, enfim, isso é muito da nossa experiência, né, de como as pessoas veem o papel das mulheres nesses espaços. Então, a disputa por espaço, embora essa palavra seja forte, a disputa por espaços, ela é uma disputa salutar, no sentido de construir o nosso espaço e demonstrar a nossa competência, primando por aquilo que a gente conseguiu, inclusive na legislação, que é a igualdade constitucional, né? Que foi tão difícil de se construir historicamente, né? E que, para além de uma previsão abstrata da lei, está aí no dia a dia, está aí nas diferenças salariais, nas diferenças de valorização na própria advocacia, né? Quando a gente escuta, por exemplo, uma mulher dizer: eu vou me divorciar, mas eu quero um advogado homem, porque eu acho que é mais seguro um advogado homem. Eu já escutei esse tipo de coisa, né? E a gente tem que desconstruir essa narrativa para evidenciar a importância do papel das mulheres. Ou um juiz que ocupa um espaço de decisão em vara de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, diz: é melhor que seja um juiz homem, porque o agressor fica mais intimidado com a presença de um juiz homem. Quer dizer, isso é tão fortemente cultural que isso vai reproduzir na construção das peças processuais como um todo, nas decisões judiciais. E aí eu venho trabalhando com um conceito, né, tenho discutido sobre isso, tentado escrever sobre isso, que é o conceito de feminismo jurídico. Esse é um conceito muito importante para a gente trabalhar tudo isso que vocês expuseram aqui, né? Feminismo jurídico como um posicionamento, primeiro que a ideia de feminismo ainda encontra muita resistência no campo jurídico, né? As pessoas ainda têm uma visão deturpada do que seja feminismo e não reconhecem, primeiro, o caráter político da condição feminista, né, de se colocar nos espaços. Então,
Todas, absolutamente todas as falas que me antecederam foram falas feministas, ainda que não incorporem essa expressão no seu discurso, né? E segundo, que feminismo é epistemologia, é produção científica. Então, direito também é ciência, além de prática, além de solução de conflitos, enfim, estrutura de poder. Mas direito também é ciência. Ciência é amparado nas ciências sociais, na sociologia, na antropologia, na ciência política, na filosofia, é ciência. Então, a produção científica que se faz no campo do direito enseja epistemologias. Essas epistemologias, elas não são alheias ao mundo sexuado. Elas têm que partir do pressuposto que a experiência de homens e mulheres no mundo são experiências diferentes. E que as próprias experiências das mulheres são experiências diferentes. Nós somos mulheres no plural. Quando a gente diz assim, porque a mulher advogada, não. A gente não pode falar da mulher advogada. Porque nós temos a mulher advogada branca, a mulher advogada negra, a mulher advogada de uma cidade interior, a mulher advogada de uma grande metrópole, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter uma série de circunstâncias interseccionais que devem ser levadas em consideração para entender essa pluralidade de qualquer coletivo, inclusive a advocacia feminina, né? Feminista e feminina, a advocacia de mulheres, né? Então, esse reconhecimento da pluralidade de condições das mulheres é um pressuposto para entender o papel dos feminismos no plural como um caminho sem volta para pensar o fenômeno jurídico e pensar os mecanismos de interpretação de toda a legislação que passa por nós. É possível fazer uma leitura da Constituição neutra? Na minha perspectiva, não. A Constituição tem que levar em consideração a realidade da vivência dos sujeitos. A própria legislação construída para as mulheres, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela parte do pressuposto da experiência dos sujeitos, né? A gente escuta, às vezes, colegas juristas, eu já escutei assim, assustadíssima, colegas juristas dizerem que a Lei Maria da Penha se aplica a homens e a mulheres igualmente, porque é para a violência doméstica e não é para a violência contra a mulher, né? Então, é silenciar os processos sócio-históricos de opressões e violências sofridas pelas mulheres. Então, toda a legislação é passível de uma leitura a partir da consideração da realidade vivida. E isso vai aparecer nos atos processuais como um todo, nas audiências, nas sustentações orais, né, nas decisões. Estudos científicos que pegam sentenças, por exemplo, em casos de violência sexual, elas evidenciam que há uma interpretação a partir do sujeito julgador. E o sujeito julgador, ele não é neutro, embora nós aprendamos desde o início que, né, o juiz tem que ser imparcial. Imparcialidade não é neutralidade, porque nós não somos sujeitos neutros, nós somos sujeitos de valores, né? Isso vai aparecer na nossa interpretação dos fatos da vida e na hermenêutica que se dá dentro de um fato e dentro da própria legislação. Então, isso tudo vai desenhar o que na América Latina vem se construindo como feminismo jurídico. É claro que para a gente se apropriar, no sentido positivo desse termo, é preciso que, primeiro, a gente compreenda o papel do feminismo e não se assuste com essa expressão. Não tenha medo de falar de feminismo entre os homens, porque os homens não gostam dessa expressão. E há uma tendência muito recorrente das mulheres adaptarem o discurso para que os homens aceitem as suas presenças. Tanto é que é muito mais fácil aceitar a expressão gênero do que feminismo. Ah, eu estou estudando gênero, relações de gênero. Não, eu sou feminista. Eu sou feminista porque eu estou firmando pela igualdade em absolutamente tudo que eu faço. É igualdade dentro da minha casa, é igualdade no meu espaço de trabalho, é igualdade no meio da rua, onde eu estiver, né? E isso é um processo cultural difícil de vencer. Quando a gente pensa isso a partir dos fenômenos jurídicos, o desafio é imenso. Primeiro porque os homens realmente ainda ocupam os espaços de poder. E aí eles têm o privilégio do exercício dos exercícios hermenêuticos sobre os fatos da vida e sobre as decisões políticas, administrativas e, por que não, judiciais, jurídicas como um todo, né? Então, ocupar esses espaços, como várias colegas já falaram aí, é um pressuposto de situar a experiência, o empírico, o real, o vivido pelas mulheres como uma experiência própria.
Uma coisa curiosa que estava refletindo a partir de um texto de Soraya Rosa Mendes, agora sobre violência em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, é a condição de levar a notícia da violência por meio de um boletim eletrônico, né? Por meio das redes sociais, enfim. Em que pese a dificuldade disso do ponto de vista da presença, né, da distância, a narrativa é exclusiva da mulher. E isso é bastante interessante também, porque o processo pode ser totalmente desvirtuado se no momento da coleta de uma oitiva, a interpretação que se dá aos fatos é a interpretação de quem escreve e não de quem fala. Portanto, a gente tem que romper silêncios que a história nos colocou culturalmente e que se chama de resiliência, de sensibilidade feminina, disso, daquilo, outro, que nada mais é do que uma maquiagem terrível para silenciar as mulheres. Né? Então, os espaços do direito eles vão ser ocupados por essa hermenêutica que é nossa e de mais ninguém. E isso é um pressuposto feminista fundamental. Então, isso para mostrar para vocês o que é que se constrói como feminismo. Tem uma autora que eu estou me respaldando por meu... Eu estava com o livro agora, já não sei onde ele está. Ah, está aqui. Que é uma autora argentina chamada Malena Costa, professora da Universidade de Buenos Aires. Feminismos Jurídicos. O nome dela é Malena Costa. Recomendo muito isso. Primeiro, do ponto de vista do feminismo como epistemologia, ou seja, produção científica, e do feminismo jurídico como uma condição inafastável de ocupação de espaços de poder e de processos hermenêuticos a partir das experiências concretas das mulheres e não do olhar que os homens têm sobre as mulheres em quaisquer fenômenos. Podemos pensar na violência doméstica, na violência como um todo, podemos pensar no direito do trabalho, né? Podemos pensar no direito de família, né? Imaginem vocês a condição de um divórcio, imagino que vários colegas aqui devem ser advogadas da área de família, né? E quantas vezes não se depararam com uma situação, uma fala, um posicionamento de um magistrado que absolutamente mina a perspectiva da mulher que vive uma situação de opressão que quer superar, né? E que no processo às vezes não sai tão claro quanto se gostaria, porque foi um exercício linguístico que negou efetivamente o olhar, a vivência, a dor sentida por uma mulher. Então, esse processo, né, todo complexo de aproximação do direito ao feminismo, ele é um processo lento, porque assim como algum colega falou aqui, eu já não lembro quem foi, eu sei que a Aline falou de violência política. Aline, eu já me apaixonei por você, não sei se ela está aí ainda. Gostei demais da fala da Aline, demais, demais. Mas algum colega falou assim, não se nasce machista, torna-se machista. Muito bem, também não se nasce feminista. Esse discurso ele é silenciado para a gente. O processo de descoberta, né, de permissão, de se permitir dizer sou feminista, é um processo lento de autodescoberta e de autopermissão, porque ninguém vai permitir a você. Né? Então, a partir desses processos, a incorporação de uma linguagem, de uma fala, dá sentido a algo que é silenciado, e tudo que é silenciado não tem sentido para o mundo como um todo. A gente tem que dar nome às coisas. Então, todas nós aqui estamos falando numa perspectiva feminista, né? E é nesse sentido que a gente tem um caminho imenso a percorrer nessa busca, né, pelo reconhecimento da perspectiva das mulheres na aplicação do direito, na interpretação da norma jurídica, na aplicação do direito, na escuta das pessoas, enfim, em todas as possibilidades de atuação das mulheres, seja quando elas ocupam os espaços de poder, nós ocupamos os espaços de poder, seja quando nós estamos em situação de violência real ou simbólica. Pode ser por meio de um interrupting, quando você está querendo falar e o homem corta a sua fala na reunião, aí você tenta falar de novo, ele corta de novo sua fala, e no final ele ainda diz para você, o que ela quer dizer é isso, isso e isso. E você tem que dizer, não, o que eu quero dizer eu mesma disse. Esse processo de fala é um processo de posicionamento político mesmo,
que é complexo e por isso é também um campo de disputas. Então, assim, eu estou falando muito rapidamente porque o tempo é curto, eu sei que todas estão exaustas, com razão, mas eu sei que todas saem daqui com muitas reflexões, mas para dizer que eu tentei sinalizar um pouco do que é a complexidade de, a partir de uma perspectiva feminista, pensar no feminismo jurídico, repito, como uma construção científica, portanto, uma epistemologia, e também como uma prática, por que não política, dentro dos espaços de poder, né? Eu não sei como é que está o tempo, eu falei tanto aqui, não sei se já esgotou, se é possível falar mais, mas já está todo mundo exausta. Eu queria... 3 minutinhos aí para você concluir, tá bom, Elaine? Ah, tá bom, obrigada, doutora Dalva. Uma das minhas anotações aqui, quando fui escutando os colegas, alguns de vocês alguém falou assim: o que significa reconhecer a necessidade e atenção à peculiaridade da condição feminina do mundo? Em alguma maneira isso foi questionado, né? A importância de reconhecer a peculiaridade do feminino é justamente a inserção dos interesses nossos, mulheres, nas nossas perspectivas. A colega que me antecedeu do Rio Grande do Norte falou sobre a primeira mulher que votou, né? Quer dizer, fala com um orgulho genuíno, um orgulho que é importante que se tenha. Demarcar que houve uma mulher que votou pela primeira vez, ela é nordestina, ela é do Rio Grande do Norte. A partir desse voto, ela sabia do significado. Porque ela estava, primeiro, participando das decisões políticas do seu país. E, posteriormente, outras mulheres também participaram da vida política do país, sendo votadas, ocupando o legislativo, né? E eu lembro aqui quando a Aline falou, pronto, lembrei da violência política, a Aline falou do impeachment, né, de Dilma, que foi efetivamente um ato político amplamente coordenado, não vou entrar nessa questão, mas que efetivamente teve a marca da opressão patriarcal naquelas falas, na decisão que foi tomada, enfim, na condução de todo o processo. Inclusive, tem um livro belíssimo que analisa, a partir de vários artigos científicos, eu não estou com ele, não estou achando aqui na biblioteca, mas eu tenho ele aqui, que analisa somente o impeachment de Dilma. E ele mostra por A mais B a complexidade daquele momento histórico, porque o atual presidente já fez muito mais do que pedaladas fiscais para justificar o impeachment. E ninguém vai mexer nele tão cedo, a gente sabe disso, né? Então, a gente percebe essa força também, né? Então, as questões que nos são postas, elas são questões que exigem muito, pessoalmente, né? Um posicionamento, primeiro, muito atento às questões que são violências, como um todo, reais e simbólicas, a todas as mulheres em quaisquer espaços. Então, portanto, é uma tomada de consciência que às vezes não é no momento, não é no ato, né? E como isso impacta no exercício da própria atividade e, no caso de vocês todas que advogam, na advocacia, né? E aí, assim, eu não vou ter tempo de adentrar nisso. Eu sei que a doutora Juliana Modesto falou logo na abertura sobre a questão da licença maternidade, né, das questões relacionadas à gestação. Muitas de nós somos mães, filhos pequenos, sabemos a implicação que isso tem, enfim. E isso, quer dizer, esse tipo de construção, ela é resultado da experiência de violências estruturais que foram feitas sobre as mulheres. Então, se a gente pegar a história da lei, né, 13.363, que é a Lei Júlia Matos, a gente vai ver que ela tem uma história. E essa história é de violência real. Então, uma coisa que me inquieta muito e que a gente precisa entender, e isso tem muito a ver com a Lei Maria da Penha, é que a legislação infraconstitucional que prima por igualdade nos espaços como um todo, enfrentamento à violência, etc., elas são leis que são impostas por uma circunstância, elas não brotaram da cultura brasileira, nem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha resultou de um caso de litígio internacional, foi para a Corte Interamericana. Então, o legislador teve que engolir a Lei Maria da Penha, ele não brotou naturalmente. Então, e foi um processo, a Lei Maria da Penha teve disputa quanto a palavras, se estaria gênero, se estaria mulheres, etc., porque a tentativa dos legisladores era, de alguma maneira, enxugar ali essa amplitude da proteção que é dada às mulheres. Tanto é que a jurisprudência tem um papel fundamental
na forma como a gente aplica a Lei Maria da Penha em determinadas circunstâncias para considerar relações de gênero, né? E tudo mais. Então, isso tudo para a gente pensar o que eu venho, né? Eu venho tentando amadurecer como, a partir da igualdade constitucional, a legislação como a Lei Maria da Penha, outras tantas, já posso inserir essa da licença maternidade, né? A qualificadora do feminicídio, né? Elas vão compondo o que tem se entendido como uma justiça de gênero. Uma justiça de gênero, uma justiça especializada, que vai exigir uma polícia especializada, profissionais do campo psicossocial especializados em lidar com isso, um Ministério Público, uma defensoria, uma advocacia especializada, né? E uma magistratura também, que entenda essas circunstâncias e dialogue com toda essa linguagem. Então, o desafio é grande, o desafio é imenso, né? E eu penso que para a gente desenvolver as nossas atividades no campo jurídico é preciso que a gente se aproxime da ciência, do que tem sido produzido, né? Do que tem sido pensado, para que o que o feminismo fez e fez muito bem seja uma realidade nas nossas vidas, que é unir os processos políticos de disputa, de luta, de enfrentamento, de ocupação de espaços de poder, com a produção de pensamento qualificado, metodologicamente pensado, né? E, portanto, a construção de epistemologia. Então, com essas palavras eu encerro. Quero agradecer imensamente mais uma vez. É uma pena que não dá tempo para debate, mas fica aí, a Carol Lee pode passar o meu contato. Estou na Universidade Federal, estou sempre aí produzindo e preciso dizer de novo, eu estou encantada com essa tarde de hoje. Parabéns, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela oportunidade de ouvi-las. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada. Estava vendo aqui o tanto que nós teríamos perdido se você não tivesse voltado e nos presenteado com as suas palavras. Doutora Elaine, eu só tenho a agradecer, porque realmente foi um show, foi uma apresentação que precisávamos escutar. Dalva, muito obrigada por tudo, a todas vocês, e em nome de Alagoas, em nome da Elaine Pimentel, eu agradeço. Obrigada, Carol, pelo carinho. Obrigada, gente. Parabéns para todo mundo. Eu recebi aqui, eu não entendi. Renata ou é Daniela, Renata Deiró ou é Daniela Portugal que ainda quer fazer uma consideração? Não mais, né? Certo. Então, assim, eu quero agradecer, estou vendo aqui Dani nas suas funções de mãe, com seu pequeno aí passando. Foram assim, durante a tarde toda, algumas mulheres aqui mandando as fotos com seus filhos, outra tentando segurar 2 para ver se conseguia se concentrar. Agradecer por demais a presença de todas vocês que enriqueceram essa tarde maravilhosa. Um abraço a todos. Foram tantas que por aqui passaram, se eu não pude cumprimentar no bate-papo, ou aqui mesmo mencionar o nome, minha gratidão por todas. Agradecer a todas as presidentes das CMAs e também das outras comissões da mulher, porque Sergipe tem, além da Comissão da Mulher Advogada, tem Comissão de Direito da Mulher, Bahia também, Alagoas também. Dizer que foi um aprendizado enorme. Nós começamos a idealizar esse encontro no dia 14 de abril e seguimos para ele sair do forno no dia 2 de maio. E é assim porque, além disso, temos um tanto de atribuições a fazer, a nossa agenda, agora com o retorno dos prazos, enfim, vamos nos desdobrando como podemos. Dani, você ainda quer falar? Deixar uma palavra final? Quer mais não? Está cansadinha? Pois eu me despeço de todas. Muito obrigada mesmo. E quem gostou, deixa um joinha. E quem quer o segundo encontro? Todo mundo quer o segundo encontro? Vamos pensar, né? Porque precisamos trabalhar, precisamos conversar, precisamos construir, precisamos encorajar mais mulheres a saírem da sua zona de conforto ou muitas vezes mesmo
a romper o silêncio de lutar pelas nossas causas. Muito obrigada a todos. Um grande abraço.